Bom, agora nós vamos entrar no mérito das 5 perguntas selecionadas pelos internautas do The Ponto Web News, perguntas feitas pelos nossos seguidores ao deputado federal Aliel Machado. A Josiane Constante pergunta: se eleito for, como buscará recursos para a cidade de Ponta Grossa, sendo que é oposição ao governo do estado e também ao governo federal, o governo Bolsonaro? Josiane, importante a tua pergunta, mas a questão da conquista de recursos, ela não diz respeito à questão partidária, ou pelo menos não deve ser levada em consideração. De minha parte, não é levado. E acredito que dos gestores que estão tanto no governo federal quanto no governo do estado, isso não pode ser levado em consideração. Vou te dar um exemplo. O período de maior investimento na cidade de Ponta Grossa, Josiane, foi no período que estava no governo federal o PT, no governo do estado o PMDB do Requião. Em Ponta Grossa o prefeito era de oposição, que era o Vosgrau. Inúmeras obras nas mais diversas áreas foram conquistadas nesse período. Porque o que importa é que a gestão municipal tem que ter competência para elaborar bons projetos e mostrar à população que a população necessita disso. E nesse caso, eu tenho uma vantagem. Por quê? Porque eu conheço os caminhos em Brasília. Vou dar um exemplo. O ministro da Saúde atual morava no mesmo prédio que o meu e foi deputado comigo. O ministro da área social lá, Osmar Terra, que engloba diversos segmentos do governo, ele foi deputado comigo. Conheço ele pessoalmente, tenho relação com ele. Coisa que é muito importante nesse período. O secretário de Saúde do estado do Paraná, o Beto Preto, que é muito competente, é meu amigo pessoal. Mesmo com divergências políticas que podem ter em períodos eleitorais, eu acho que pelos gestores isso não deve ser levado em consideração. Nem pelo governador, que acredito não vai abandonar a cidade, afinal a cidade deu uma votação muito expressiva a ele, nem ao governo federal. Então é competência de gestão. Não adianta nada ter alguém aliado ao governo aqui, primeiro, que não pode cobrar o governo, porque se vai lá contar que o governo não está cumprindo as suas obrigações, essa aliança partidária, de amizade, você perde um pouco desse apoio. E não ter competência de gestão. Então, ter competência de gestão é muito importante. Luiz Ramalho pergunta: por que o Aliel Machado é sempre contra as reformas que a maioria da população quer? Dizer que eu sou sempre contra as reformas é um erro. Tem muitas coisas do governo que eu voto favorável, questões importantes do governo. Vou dar um exemplo. Não é uma reforma, mas é uma questão do governo. Eu votei a favor do COAF ficar com o Moro, porque eu acho que é um direito do governo e que ninguém pode ser oposição por oposição. Precisa ter responsabilidade. Agora, há questões das reformas, há uma enganação muito grande em cima das pessoas. E tem coisas que eu não concordo. Tem questões importantes dentro de reformas que, se chegasse ao ponto que eu acredito que fosse possível de votar favoravelmente, eu votaria favoravelmente. Eu vou pegar a Previdência, que ele deve estar falando da reforma da Previdência. A reforma da Previdência pode prejudicar muito os nossos comerciantes, os nossos empresários e as pessoas mais simples. Em Ponta Grossa, cerca de 35 mil pessoas, famílias, vão deixar de ter o abono do PIS. Esse dinheiro é um dinheiro que movimenta o comércio local, que ajuda as pessoas localmente. Será que é desse público que nós tínhamos que tirar? Eu encontrei ali no Jardim Maracanã, eu fui na festa da escola municipal ali, uma pessoa que trabalha na construção civil, que estava me perguntando da Previdência. Ela era a favor da reforma da Previdência. E ela me contou o caso dela. E ela me perguntou como que ficaria. E ela falou que tinha que ter a reforma. Essa pessoa faltava 6 anos e meio para se aposentar. Com a nova reforma vai faltar 17 anos para ela se aposentar. E quando ela conseguir, lá ela ainda vai ganhar menos. Ou seja, ela mudou a opinião dela, falou, isso eu não sabia. Então, são questões que precisam ser melhor debatidas e, infelizmente, Igor, há muitas mentiras na internet, muitas fake news. Agora, tem coisas importantes do governo que eu voto favorável sem problema nenhum. O Emerson pergunta: por que votou a favor da CPI da Lava Jato contra o Sérgio Moro? Eu não votei a favor porque a CPI não aconteceu ainda. É errado fazer essa conotação. A CPI pode ter depois um relatório. Eu assinei a possibilidade de ter uma CPI. Por quê? Porque no início do mandato houve uma discussão muito grande sobre diversas investigações e CPI é um instrumento investigativo.
Então, se você tem indício de irregularidades, você precisa apurar. E não é contra o Sérgio Moro, é para apurar possíveis equívocos dentro da Operação Lava Jato que eu defendo. A Operação Lava Jato, que eu sempre defendi, que prendeu bandidos, pessoas importantes, políticos importantes, ela foi muito grande, talvez a maior operação de investigação na história do país. Mas é possível que durante toda essa operação tenha acontecido alguns erros pontuais. Esses erros pontuais precisam ser corrigidos, porque senão nós corremos o risco de toda a operação no Supremo ser cancelada, porque há uma pressão muito grande. Então, se não há irregularidade, a CPI não vai apontar nada. Se houver irregularidade, ela tem que apontar os erros ou os equívocos pontuais. Eu sou a favor de todas as investigações. No início do mandato, assumi esse compromisso. Quando eu assinei a CPI do BNDES, o pessoal do PT veio me criticar. Não assina a CPI do BNDES, é para investigar o Lula. Falei, tem que investigar todos. Pode ser do meu partido, pode ser de outro partido. Me estranha pessoas sérias não querem investigação. Ninguém está acima da lei. Nem o Aliel, nem o presidente do meu partido, nem o presidente do Brasil, nem a minha mãe. Qualquer pessoa que tem indício de irregularidade merece ser investigada. Investigação, ela é importante para qualquer país e qualquer democracia. Ninguém está acima da lei. Isso não é uma condenação e não é contra o Sérgio Moro. Isso é a favor da legalidade. O Lúcio Teixeira diz: Aliel, por que você vive mudando de partido? Eu não vivo mudando de partido. Se você pegar os políticos da cidade aí, vamos dizer que está na média, né? Eu fui do PCdoB por causa do movimento estudantil. Eu nem pensava em ser candidato. Eu fui porque no movimento estudantil o PCdoB tinha uma força muito grande e me abriu a possibilidade, através da agremiação de juventude, de participar da minha briga aqui pelo transporte, pelo lixo e tudo mais. Já no primeiro ano, quando eu me elegi deputado, já deu confusão, né? Eu não concordei, queriam me obrigar a votar coisas a favor do governo da Dilma que eu não concordava, que eu votei contrário. E isso vem desde o governo da Dilma, para vocês verem o quanto eu sou coerente nas questões que eu defendo. Eu mudei para a Rede porque era o único partido que eu poderia mudar sem perder o mandato. E acreditava na Rede ali que a Marina Silva poderia representar uma candidatura fora da polarização. Tenho muito respeito por ela, muito respeito pela Rede, pelas pessoas que compõem, mas isso não aconteceu. E a Rede ainda era uma esperança, porque é um partido que começou a existir praticamente na semana que eu fui de maneira oficial. E isso não aconteceu. Eu recebi um convite para ir para o PSB, um projeto político para o país. Estou muito feliz no PSB, o meu terceiro partido apenas de toda a minha história. Se você pegar os políticos da cidade aí, eles já mudaram muitas vezes de partido, muito mais do que eu, inclusive vários dos políticos da cidade. Quase todos. Não tem um aí, por exemplo, que esteja com a gente, que já tem uma bagagem um pouco maior, com mandatos como eu tenho, né, que tenha tido um partido. Mas hoje eu acho que essa questão dos partidos também está superada. Existem pessoas boas e ruins em todos os partidos. O que vale muito o caráter e a competência da pessoa para gerir a coisa pública. Última pergunta, o Werner pergunta: por que não abriu mão da sua aposentadoria especial dos políticos? Mais uma pergunta fake, porque isso não é verdade. Quando eu fui escolhido para compor a comissão especial da aposentadoria, da reforma da Previdência, eu abri mão desse benefício, desse privilégio aí, que é a aposentadoria especial. Apesar que, mesmo aqueles que não abriram mão, não é verdadeiro esse debate que fizeram falando para as pessoas. Tanto é que o ministro do Bolsonaro, o Onyx, chefe da Casa Civil, não abriu mão. Ele é deputado comigo e não abriu mão. Tanto é que o Bolsonaro não abriu mão. Ele está nesse regime dos deputados ainda. Por que eu estou contando isso para as pessoas? Porque para fazer o debate sobre a Previdência, muitas pessoas utilizam da mentira e do ataque. Eu fui muito atacado por muitas mentiras. Essa é uma delas. Eu, por exemplo, estou no INSS, como a maioria dos brasileiros. Eu abri mão. Não tenho o que responder porque é mentira, porque eu abri mão.